não consegui cumprir a tarefa. E eu não consegui cumprir porque eu estou revirada por dentro. E eu imagino que vocês também estejam, e se não estiverem, tem algum outro sentimento permeando: revolta, tristeza, incredulidade, pelas violências que estão sendo anunciadas todas nos últimos dias contra as mulheres. Então eu resolvi escrever, porque eu estou muito revirada por dentro e eu posso me perder no tempo. Quando uma mulher morre, morre um pouquinho de cada uma de nós. Quando uma mulher está em risco, todas nós estamos também. Então hoje é assim que eu me sinto. Então eu, Maria Mota, serei o poema dessa manhã. Tentarei ao menos ser um murmúrio de nós mulheres, pois se eu não conseguirei ser grito, porque há em mim, creio que também não conseguirei traduzir todas as revoltas e dores. O patriarcado, o machismo, a misoginia têm elencado uma quantidade imensa de feminicídio. 10 mulheres assassinadas por dia. Por seus parceiros, familiares ou alguém em quem confia. Pelos motivos mais fúteis. Ela queimou o feijão, não fechou a porta direito, estava de saia curta, conversou com um amigo ou ela riu alto. Somos lidas como propriedades do homem e quando nos negamos a ser objeto, sofremos as consequências. 10 mulheres assassinadas por dia. São 70 por semana, 2.100 por mês, quase 26 mil mulheres e meninas no ano. A violência tem sido tanta que aumentou 22% a solicitação de medida protetiva neste ano de 2025, se considerado o ano de 2024. 22% a mais. É o maior índice dos últimos 10 anos. Não é só a violência aumentando, está aumentando a violência na violência. Mulher que leva 61 socos no rosto, vocês viram isso? Tainara Santos, de 31 anos, que teve as pernas amputadas, notícias dessa semana, porque foi atropelada e arrastada por 1 quilômetro na marginal. A Evelyn de Souza, 38 anos, que foi baleada 6 vezes pelo seu companheiro. Catarina, que foi abusada e morta quando estava indo para a aula de natação. A anulação de 10 anos de prisão de um homem que agrediu a Emily com uma barra de ferro. Mas o juiz entendeu que porque ele parou de bater nela com a barra de ferro sem que ninguém pedisse, ele não estava com a intenção de matá-la. Alane e Laís, que foram mortas por um homem porque não aceitavam ser chefiado por mulheres. Notícia recente também. Temos tantas outras noticiadas ou não noticiadas. Marias, Joanas, Paulas, Lúcias, Fernandas, Marcelas, muitas que não denunciam. São agredidas, feridas e continuam em situação de violência. Segundo a ONU, 137 mulheres e meninas são mortas por seus parceiros no mundo. Milhares convivem com a violência psicológica, patrimonial, moral e física. A gente conhece a física, mas tem tantas outras. Às vezes, mais de uma violência ao mesmo tempo. Repito, nem todas são denunciadas. A cada 10 minutos, uma vida é interrompida por quem deveria nos proteger. O lar é um lugar de perigo, as ruas não são seguras, alguns relacionamentos são abusivos, nocivos, violentos e nos aprisionam. Essas são histórias reais, normalizadas, ignoradas, banalizadas. A violência contra a mulher não é um problema privado, é um problema de todos nós. A violência contra a mulher é um problema coletivo, dentro e fora daqui. E por isso a gente traz essa pauta para o sindicato. Vamos parar de normalizar. Casa não é abrigo de medo, não pode ser. Relacionamento não é espaço de violência. O dia 6
de dezembro que a Luba citou, em 1989, um homem de 25 anos, o Mark Lepine, ele entrou numa escola politécnica em Montreal, no Canadá. Pediu para uma média de 50 homens saírem da sala e assassinou 14 mulheres, enquanto gritava: "Eu odeio feministas", e saiu atirando em outras 14 pessoas naquele mesmo dia. 10 delas eram mulheres. Ele se matou a seguir. E com ele tinham uma lista de 19 feministas. E estava escrito assim: "Mandar de volta ao pai as feministas que arruinaram a minha vida". O crime ficou conhecido como Massacre de Montreal. E um grupo de homens se reuniu e disse: "Não são todos os canadenses que são violentos e querem a morte das mulheres. Tem homem que não deseja feri-las". E eles tornaram o dia 6 numa campanha chamada O Laço Branco, que diz: "Jamais vou cometer um ato de violência contra as mulheres e não fechar os olhos diante da violência". Desde 89, o Laço Branco tem sido uma campanha que tem alcançado países, inclusive o Brasil. E a cada ano ela se estende, ou às vezes ela mingua. E às vezes a gente não conhece. Então, por isso hoje a gente fez questão de trazer isso. Porque não se pode conviver com o aumento da violência e banalizar. Hoje, nós trouxemos aqui o Laço Branco para os homens, mas apenas e tão somente para aqueles homens que tiverem o interesse e tiverem o compromisso com uma vida saudável para as mulheres e não queiram a violência. Quem quiser o laço branco, nós temos aqui. E eu queria dizer, por fim, o seguinte: mulheres, se você estiver em situação de violência, tem serviço para te atender. Você não está sozinha. Nos unamos, nos protejamos. Homens, deixem as suas masculinidades frágeis. Rompam com a violência. E se fizerem parte de algum grupo de homens que faz a defesa de agressão de mulheres, submissão de mulheres, violência seja ela qual for, questione o seu grupo e se questione. E mais que isso, quando vocês virem esse movimento de uma mulher colocando um dedo para dentro, fechando assim, isso é um sinal de que ela está pedindo ajuda, que ela está em risco. Então eu vou pedir a todas as mulheres que nesse momento se levantem. Vamos erguer a nossa mão, colocar o polegar para dentro e fechar. Porque hoje, todas nós mulheres estamos em uma sociedade machista, patriarcal, que nos mata e nos fere. E se hoje não estivermos em situação de risco, uma de nós está. Por mulheres livres, por mulheres vivas e por uma sociedade sem violência a nós.